Boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso, né? Tratando do processo do trabalho. E a gente tem que retomar o trabalho depois de um feriado que a gente teve, né? Já estamos assim num ritmo completamente diferente, que são das aulas online, aula à distância, vídeo gravado, dificuldade com a internet, uma série de coisas, né? Então a gente está numa fase completamente nova que eu não pensava passar na minha vida, mas a gente tem que continuar. Tá? Então, por conta disso, temos que continuar falando. E o tema que nós estávamos tratando dentro do processo do trabalho era da prova, né, a fase instrutória do processo. Então, nós passamos a fase postulatória, onde veio o autor, postulou, formular seus pedidos, né, tivemos uma audiência dele em conciliação, onde foi tentada uma conciliação ou não, uma coisa assim, e não tendo sucesso isso, a gente entra para a fase de instrução. Dentro da fase de instrução, a gente tem que tratar das provas. Já falamos sobre isso, já falamos sobre ônus de prova, sobre presunção, sobre uma série de coisas no vídeo passado, de uma forma bem tranquila, e hoje a gente dá continuidade a isso. Tá? Então eu tenho que colocar para vocês aqui, novamente eu trago para vocês o meu contato, meu e-mail, telefone, para que vocês fiquem 100% à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês queiram, tá? E daí a gente volta a falar de coisas elementares que a gente vinha tratando há um certo tempo. Então, o que é prova? Provas são meios utilizados para formar o convencimento do juiz a respeito de fatos controvertidos que tenham relevância para o processo, tá? Então, isso é prova. Para que eu tenho que provar? Para convencer o magistrado, tá? Então, qual é a natureza jurídica das provas? Também é algo relevante, assim que a gente está retomando para concluir um conteúdo que é o que vai ficar para a prova para vocês. Tá? Então, vamos dizer que a natureza jurídica das provas é alguma coisa de caráter processual, né? Ela está lá no Código Civil, foi caracterizada pelo Código de Processo Civil, trazida para dentro disso, nós vamos ter isso dentro do direito material, como prova dos negócios, e a gente precisa isso também aqui no direito do trabalho. Então, a natureza jurídica da prova é uma natureza eminentemente processual e nós temos que trabalhar com relação a essa situação. Vamos classificar um pouquinho essas provas. Nós podemos classificar elas com relação a provas diretas e provas indiretas. Como que são essas provas que nós falamos, que nós tratamos do ônus? Nós temos aquelas provas diretas, onde eu tenho diretamente algo que prova aquilo. Por exemplo, estou pedindo uma insalubridade. Estou dizendo que trabalhar naquele ambiente onde eu estou trabalhando me causa prejuízo à minha saúde, é desconfortável. Tá? Quando eu falo que é desconfortável, que causa prejuízo à saúde, eu digo que é insalubre. Quando eu digo que é perigoso, eu digo que eu tenho periculosidade. Mas vamos tratar da insalubridade. Né? Então, quando eu estou falando da insalubridade, eu preciso usar uma prova. Que prova vai ser feita? Vai ser provavelmente uma prova pericial. Precisa ir alguém com conhecimento técnico que nem o magistrado detém para ir lá e olhar. Isso ali realmente é insalubre, gera prejuízo à saúde ou não? Essa é uma prova direta, porque vai falar diretamente daquela situação. O que é uma prova indireta? Uma prova indireta é aquela onde assim você não tem como relação direta com o fato, mas você vai utilizar de alguma coisa, tá, de algo diferente para justificar, para provar. Tá? Você vai dizer, olha, não pode ser assim porque tem aqui outra provando. Quando eu falo de prova indireta, pessoal, dá para a gente pensar naquela novelinha mexicana que a gente acompanha, né? E daí tem um mocinho e a mocinha que aconteceu um crime e ela não pode dizer que o mocinho estava com ela porque senão vai ficar chato e aquela coisa. Então, ele tem uma prova que ele não praticou o crime. Qual é a prova dele? É o álibi dizendo que ele estava com a mocinha. Ok? Então, não tem nada a ver dizer que ele estava com uma outra pessoa no momento dos fatos, porque não prova nada em relação aos fatos, mas justifica que ele não poderia ter cometido o ato ilícito. Ok? Então, prova direta relaciona-se diretamente ao fato. Por exemplo, quando eu levo uma pessoa para dizer, olha, eu vi ele fazendo hora extra nesse horário, é uma prova direta. Tá? Ah, quando eu sei que ele fazia isso, eu vi ele trabalhando tal coisa, eu vi ele fazendo isso. Então, quando estas provas são provas diretas. E nós vamos ter muitas provas indiretas, que é quando o sujeito junta, olha, mas aqui eu tenho um documento mostrando que é diferente, mostrando que é tal coisa. Então são provas assim que não se relacionam diretamente com os fatos, mas que
podem levar a uma conclusão diversa, podem mostrar que não pode ter acontecido da forma como está narrado. Tá? Então, essas são provas diretas e indiretas. Classificação continua. Né? A aula de hoje é extremamente simples, extremamente objetiva. Tá? E eu vou dizer também que eu posso classificar em prova pessoal e prova real. A prova pessoal é aquela que vai vir por meio do depoimento pessoal das partes ou por meio do depoimento de testemunhas. Então, quando os órgãos dos sentidos de uma pessoa servem como fonte de conhecimento de algo que ela vai relatar. Então, eu vi tal coisa, eu presenciei tal coisa, eu escutei isso. Então, isso são depoimentos que vão ser, é um depoimento, é uma informação que vai vir para o processo por meio de uma declaração. Tá? Eu vou falar alguma coisa para o juízo. Tá? Então, eu vou em juízo falar isso. São os depoimentos pessoais, são as testemunhas, isso são provas pessoais. E prova real é quando eu vou examinar diretamente uma coisa, um documento. Tá? Tem o contrato de trabalho, tem a CTPS anotada, tem o recibo de trabalho. Então, isso são provas reais. Tá? Então, isso são provas que não são produzidas por meio da ação humana, não é uma pessoa que está relatando. Tá? Isso é bem importante, mas é simples também de tratar com relação às provas. A prova pode ser escrita ou oral. Oral quando é relatada, né? E prova escrita é quando vem documentada, quando vem tratada numa prova pericial. Estas são provas assim um pouco mais contundentes. Tá? Algumas coisas têm naturalmente, muitas vezes, só prova oral. E outras coisas prescindem de prova escrita. Né? Por exemplo, constatar que existe insalubridade em alguma coisa, não adianta você levar uma testemunha, você vai ter que ter uma prova técnica. Né? Você vai ter que levar alguém que conhece o assunto para ir lá e fazer aquela prova. Aí, objeto de prova, pessoal, o que eu considero objeto de prova? Os fatos controvertidos no processo. Aquilo onde as partes não estão concordando, aquilo que não está legal, aquilo que o fulano disse que estava chovendo, o outro disse que não estava chovendo. Então, quando existe essa discrepância, essa dúvida com relação aos fatos, nós dizemos que existem fatos controvertidos. Tá? E é sobre esses fatos controvertidos, sobre esse lugar, sobre esse ponto do processo, onde a história não bate, onde eu tenho duas versões diferentes para o mesmo fato, que eu preciso produzir prova. Que eu tenho que dizer, olha, isso aconteceu assim. Muitas vezes, imagine uma ação assim simples, né? Não precisa ser uma ação trabalhista, uma ação de cobrança. Me deve cenzão, me pague cenzão que você me deve. O outro diz, não devo. Então, a existência da dívida é um fato controvertido. Eu vou ter que provar que ele me deve, que ele assumiu sua obrigação de alguma forma. Tá? É sobre isso que cabe a prova. Estamos falando de processo de trabalho, então a prova vai ser algo que o sujeito pede hora extra, mas ele trabalhou extraordinariamente em qual período? Como foi? Que hora ele chegava? Que hora ele saía? Quantos dias ele fazia isso? Como é que você sabe isso? Tá? Não recebeu o aviso prévio? Cadê o recibo? Ele recebeu? Você pagou? Tem que ter recibo. Né? Ele gozou de férias, ele recebeu de férias e não gozou, nem recebeu. Então, como é que foi? Então, é isso que é a prova. Eu vou pedir algo que me gera um direito e vou imaginar que alguém vai fazer a prova disso. Alguém precisa verificar se isso acontece para que eu saiba, para que o juiz especificamente possa julgar se eu tenho direito ao que eu estou pedindo ou não. Na esteira desse raciocínio, pessoal, eu digo, para quem que a prova se destina? Para o magistrado. Tá? A prova não tem dono, a prova vem para o processo, e às vezes eu levo uma testemunha para provar um negócio de meu interesse, ele vai lá falar uma bobagem e acaba gerando direito para outra parte. Tá? Imagine, um empregado que vai lá e diz, o sujeito trabalhava nesse período? Não trabalhava. Ele diz que não, o cara reconhece que o autor está pedindo não é verdadeiro. Pode acontecer isso, uma testemunha falar isso? Pode, perfeitamente. É muito normal que isso aconteça. Às vezes o sujeito não entende a pergunta, às vezes o sujeito reconhece por verdadeiro coisas que não são verdadeiras, às vezes ele fala a verdade que ele tinha combinado de falar diferente, que ele não poderia fazer. Tá? Então, quando eu estou falando de prova, por que é feita a prova? Para o juiz, para que o juiz forme seu convencimento.
Lembre que na aula passada nós falamos que o sistema de valoração de prova nosso é o sistema de valoração da persuasão racional. O juiz tem que ser persuadido, tem que ser convencido racionalmente. Como que eu faço isso? Mostrando provas, mostrando elementos materiais para ele de que aquilo que eu estou alegando corresponde à verdade, ok? Então, destinatário da prova é o juiz. Por quê? Primeiro, ele tem que ser convencido. O sistema da persuasão racional. Tem que provar para ele olhar. Não, tá certo o que você está falando. Tá? Segundo, eu tenho que fazer a prova e tenho que voltar essa prova para o magistrado, por quê? Porque ele tem a obrigação de fundamentar o que ele está decidindo. Tá? Isso é um direito constitucional que todo cidadão tem, que as decisões deverão ser devidamente fundamentadas. Tá? Então, como é que o juiz fundamenta os fatos que levaram a ele decidir de determinada forma o processo? Por meio das provas produzidas. Então, eu preciso de provas para poder demonstrar como que os fatos se deram e, principalmente, convencer o magistrado e possibilitar que o magistrado tome uma decisão e justifique por que tomou essa decisão. Tá? Que fato que não precisa ser provado? Tem fato que não precisa ser provado? Sim, tem coisas que não precisam ser provadas. Aí a gente faz uma colinha. Fato notório. Aquele que todo mundo na comunidade sabe. Por exemplo, a pandemia é um fato notório? Sim, no mundo é um fato notório. Existem várias, por mais que jornal não seja meio de prova única normal, eu posso juntar um jornal e provar, olha, estamos numa pandemia, fato notório. Então isso, tranquilo. Né? Fato afirmado por uma parte e confessado pelo outro. Imagine assim uma situação bem simples. Eu digo para o sujeito, você me deve cenzão. O cara fala, não, paguei. Quando ele fala, paguei, né? Daí eu já estou indo para o segundo ali, né? O que ele diz? Eu devia sim, mas eu já paguei. Então, se o sujeito não se defende, automaticamente ele confessou. Tá? Então, ou ele me paga, ou nós vamos para a segunda situação ali, que ele reconhece, eu comprei, mas eu já paguei, eu estou alegando um fato novo. Tá, ok? Então, são coisas distintas. Não, fato notório, não precisa provar, todo mundo conhece. Fato que uma parte alegou e a outra diz, não, realmente aconteceu isso. Tá? Pode ser que ele simplesmente fala, realmente aconteceu isso, e tem uma justificativa para isso, né? Existe a alegação aí do que nós vamos dizer de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tá? Ou simplesmente ele reconhece, não, realmente, né, aconteceu tal coisa. Imagine uma ação de investigação de paternidade. O suposto pai é citado, ele vai na audiência e diz, não, eu sou pai mesmo, reconheço. Tá? O que acontece? É um fato assim incontroverso, não existe contestação com relação a isso. Normalmente você faz isso e diz assim, mas eu não tenho como pagar todo isso de alimentos que você está me pedindo. Tá? Então isso daí vai discutir. Então pode ser admitido no processo, não precisa produzir prova com relação a isso. Mas o sujeito pode admitir um pedaço e não admitir outro. Pode admitir uma coisa e ter uma justificativa para aquilo ter acontecido. Pode ter uma consequência diferente daquilo que foi alegado como argumento da petição inicial ou da própria contestação. Quarto elemento que não depende de prova, pessoal, são aqueles elementos cujo fator milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Tá? Então, existem coisas que têm presunção de existência, e existem aquelas que são absolutas e existem aquelas que são relativas. Né? Então, presunção legal de existência, por exemplo, o filho tido na constância do casamento presume ser legítimo. Isso é absoluto? Não, isso é relativo, porque eu posso provar que o filho não foi tido naquela união, foi tido numa outra relação que não do casamento. Então, quando tem uma presunção absoluta, a lei diz que é daquele jeito, eu não posso mudar. Agora, existem presunções que a lei cria e que admitem prova no sentido contrário. As que não admitem prova no sentido contrário são as presunções absolutas. As que admitem provas no sentido contrário são as presunções relativas. Mas se existe uma presunção, eu não preciso fazer prova com relação a isso. Tá? Então, existindo a presunção, não preciso de prova, a menos que eu queira provar que aconteceu de uma forma diversa daquela que está relatada, que está retratada na presunção legal.
tudo bem? Não vou nem mencionar, porque existem também presunções simples, ou chamadas presunção homini, né, presunção do homem, que são aquelas oriundas da experiência que o cidadão tem. Tá? Principalmente na área mais simples, assim, tem uma região onde diz, quando escurece para o lado daquele morro, chove em 3 horas. O que é isso? Isso é uma presunção, um conhecimento popular absolutamente simples. Pode ser verdadeiro? Sim, tá? Mas eu considero isso, presumo, não. Não é uma coisa, não é uma presunção absoluta. Outro exemplo de presunção simples, presunção homini, que influencia nos julgados, mas que não está na lei, que pode admite prova em sentido contrário, é aquela ideia simples assim do acidente de trânsito. Imagine, nós temos uma ideia de que quem bate na traseira é o culpado. Existe uma presunção simples com relação a isso. Por quê? Porque eu imagino que o sujeito devia estar andando atrás e tomar o cuidado quando o carro da frente para não bater e parar, ter uma margem de segurança para que ele parasse e não batesse. Se o sujeito não tem essa margem de segurança, ele é culpado, porque o cara da frente parou, ele foi lá e bateu atrás. Pode ter justificativa? Pode ter acontecido um acidente, pode ter acontecido uma falha em alguma coisa. Então pode ser que não necessariamente o cara que bateu atrás seja o culpado. Tá? Isso é uma presunção? Sim. Que tipo de presunção? Presunção homem, presunção do homem, presunção simples, não está na lei. Mas obviamente que essas presunções também influenciam o magistrado ao tomar seu julgado, e assim como elas podem perfeitamente, pessoal, delinear toda uma linha de defesa. Pessoal, daí a gente tem que falar um pouquinho sobre provas em espécie. Tá? Como vocês, eu entendo, e é normal, que vocês devem tratar especificamente de cada um dos meios de provas possíveis no processo, dentro das suas aulas de processo civil, e que vocês têm uma carga horária que é o dobro da carga horária que eu tenho, eu não vou rebater todas elas. Eu vou falar especificamente todas elas, não vou falar minúcias a minúcia de cada uma delas, porque senão seria vocês terem a mesma matéria por 2 vezes, e eu acredito que, inclusive, se tudo estiver em ordem, vocês devem estar falando da mesma conteúdo lá em processo civil. Tá? Então, eu simplesmente vou dizer para vocês que documento é aquilo que está documentado, aquilo que está registrado de alguma forma. Né? Eu posso falar muitas coisas a respeito do documento, posso dizer que documento é qualquer documento, qualquer coisa que contém um registro. Vou dizer que instrumento é aquele documento que foi criado para fazer prova de alguma coisa. Vou dizer que o documento pode ser escrito, assim como pode ser de uma forma diferente. Posso ter um documento, por exemplo, uma foto. Né? Eu já tive processo previdenciário, por exemplo, em que a prova era uma foto da minha cliente em cima de um cavalo. Né, enquanto eu era criança. Então eu tenho assim documentos de uma variedade bastante grande. Quando que eu junto o documento do processo? Quando eu faço a petição inicial ou quando eu faço a contestação. Tá? Posteriormente a isso é só se surgiu uma controvérsia posterior e que no processo do trabalho não deve acontecer. Por quê? Porque tudo acontece em audiência. Ok? Então, documento. Documento é uma prova fundamental, clássica, ela justifica, ela é clara, ela, via de regra, não dá margem a dúvidas, e é a principal prova que nós temos. Documentar. Estou fazendo um negócio, estou fazendo um pagamento, estou fazendo um negócio, faço contrato. Estou fazendo um pagamento, vou lá e faço um recibo. Cumpri alguma coisa, vou lá e faço um termo de entrega. Peguei um serviço para fazer, faço uma ordem de serviço. Por quê? Porque eu estou documentando, estou mostrando o que eu estou fazendo. Tá? Contratei um funcionário, vou lá, faço o registro, faço contrato de trabalho, faço contrato de experiência. Tá? Fez hora extra, anota o cartão ponto, qual foi a hora extra que ele fez. Fiz o pagamento, vou lá e pago, discrimino tudo que foi feito. Então isso são o quê? São documentos, são formas de relatar aquilo que aconteceu na relação. É o melhor tipo de prova, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Agora, existem muitas situações onde nós nos desleixamos e não documentamos devidamente as coisas, e existem coisas que por natureza não são documentadas. Então, estas coisas prescindem de outros meios de provas, mas sem sombra de dúvida, o principal, o mais importante é sim a prova documental. O que mais? Perícias, pessoal. O que é perícia? Perícia é quando, para analisar aquela coisa, eu preciso de alguém com conhecimento técnico, específico, científico. Tá? Então, o sujeito está alegando que, em função de um acidente
de trabalho que ele teve, ele ficou com uma limitação física. Quem é competente para dizer que ele ficou com uma limitação física? Ele, para dizer que não gosta? Não, eu preciso de um médico. Alguém que tenha conhecimento técnico e tenha conhecimento de saúde do corpo humano para dizer se aquela pessoa é capaz ou não de fazer aquela função. Então, isso é uma prova pericial. Eu estou alegando que o ambiente de trabalho é insalubre, né? Ele faz mal à saúde. Tem que ir um técnico de segurança do trabalho, tem que ir um engenheiro de segurança do trabalho que conhece perfeitamente as condições para avaliar se aquela condição, aquele ruído a que ele está submetido está dentro daquilo que as normas, as NRs, né, normas regulamentares de trabalho, as NRs, dizem que é válido ou não. Então nós precisamos de alguém com conhecimento técnico. Posso fazer isso tanto por uma questão de salubridade, quanto uma questão de periculosidade. Periculosidade é quando o sujeito está exposto a risco de vida, risco de explosão, risco de violência. Tá? Então, um segurança de uma casa noturna, ele tem salubridade? Não, ele tem periculosidade. Pode ser que dê uma briga lá e os caras dêem um tiro. Né? O cara que trabalha num posto de gasolina, ele tem insalubridade? Pode ter, mas ele tem periculosidade, porque aquele troço pode explodir. Né? Então, quem que vai dizer isso? Alguém com conhecimento técnico sobre a área. Então tem que ir lá, olhar, ver, apanhar, e isso nós vamos precisar de perícias. Então, mais variadas situações. Eu vou poder ter perícia contábil, eu vou poder perícia de segurança do trabalho, eu vou ter perícia médica, perícia em equipamentos. Então é muito vasto a possibilidade de perícia. Sempre que o magistrado não se sente à vontade, ele não tem como ter conhecimento técnico, científico, para opinar se algo aconteceu de uma forma correta ou não. Imagine, vamos sair da área trabalhista e vamos para a área civil. Né? Imagine que eu estou alegando que houve um erro médico e que eu fiquei com um problema. Porque o médico não trabalhou direito. Ou mais, eu vou alegar que houve um erro médico, que o meu ente querido morreu porque o médico fez uma coisa errada. Como que eu vou produzir a prova disso? Como é que eu vou provar que o médico errou? Vai ter que ter outro médico fazendo uma perícia e avaliando a conduta do médico que está dentro do processo. Tudo bem? Então, perícia é quando eu preciso de prova técnica. Não vou entrar em minúcias, porque são as mesmas minúcias do processo civil. Tá? Inspeção judicial. Inspeção judicial é uma coisa absolutamente funcional, mas extremamente difícil de ver. Eu só vi acontecer inspeção judicial em processo criminal, pessoal. Por quê? Porque o magistrado, ele está dentro de uma estrutura totalmente preparada, que é o fórum, né? Está lá, tem o cartório para suprir, para organizar todos os processos, para lhe dar o respaldo necessário. E eu costumo brincar que o magistrado trabalha dentro do seu castelinho, onde ele é o rei e ele faz o que ele quiser. A partir do momento que o magistrado sai de dentro do castelinho, ele vira uma pessoa comum. Tá? E o que é uma inspeção judicial? A inspeção judicial é o magistrado sair do seu castelinho e ir lá onde aconteceu o fato e ver o que aconteceu. Tá? Então, no caso da Justiça do Trabalho, o cara alega que é perigoso, que a empresa tem alguma situação, que é insalubre, que tem alguma... E o juiz sair do seu ambiente de trabalho e ir lá na empresa visitar para ver como é que é. E fazer com que as suas impressões venham para dentro do processo. Tá? Como é que ele faz a inspeção judicial? Se ele precisa disso, ele vai lá, ele e o escrivão, chega lá no lugar, começa a olhar, ver, e dele dita uma série de impressões, que ele tem uma série de coisas para o escrivão, para que aquilo que ele tem como conhecimento dos sentidos humanos venha para dentro do processo, devidamente documentados. Isso é uma inspeção judicial. Acontece? Só vi em processos criminais. Por quê? Porque tirar o magistrado de dentro do fórum é muito difícil. Tá? Eu tive uma situação uma vez que era funcionário de estrada, pessoal. Fiz durante décadas defesa do pessoal que trabalha com a Rodonorte. Né? E daí tinha uma ação que a situação é bem simples. Sabe como é que é o nome da... Sabe aquela máquina que não é a britadeira, não eles chamam de montoca de baiano, sabe aquela que é um furador, assim, um troço que é bem
como é que eu vou explicar para vocês? É uma espécie de uma britadeira, é como se ele tivesse uma ferramenta que fica batendo no chão para quebrar pedra, para fazer buracos, tá? Então uma britadeira. Chama de motoca de baiana por quê? Porque fica pulando e o cara tem que forçar aquele negócio contra o chão, né? Obviamente que aquilo é extremamente penoso, desgastante, insalubre, inseguro, é horrível, né? Porque imagine você operar uma britadeira, né, num asfalto quente, né? Então, a ação, o sujeito alegava o quê? Que ele era operador de britadeira. E aquilo era horrível. E o cara mentia também, né? Porque aquilo era pouco usado, né? Durante o dia, não fica o dia inteiro trabalhando com aquilo, mas ele alegava que ele trabalhava 8 horas por dia com aquilo, né? E a minha testemunha, né, quando ouvida, a juíza perguntou quanto tempo ele trabalhava com aquilo. Ele falou, ele trabalhava 2 horas. Ele falou, mas como assim? Ele falou, não, é que só usa para abrir a pista e uma coisa. Então ele só abre, trabalha um pouquinho de manhã, daí a gente fica trabalhando, quando ele fez o buraco. Daí a juíza, tá. Até aí ela meio que engoliu. Mas o que ele faz no resto do dia? Daí o cara, não, no resto do dia, como ele é operador de britadeira, ele não faz nada. Como assim? Ele fica sentado vendo os outros trabalhar. Óbvio que isso é mentira, né? Nenhum empregador ia aceitar uma situação com relação a essa. E isso deixou a juíza enfurecida de certa forma, que ela queria, porque queria sair da sala de audiência e ir visitar um canteiro de obra na estrada. Tá? Só deu certo dela não ir, né, porque eu convenci ela que a equipe estava trabalhando no momento em Sengés e a audiência estava acontecendo em Ponta Grossa. Outro problema também, porque ela não tinha ideia do que era Sengés e na distância que isso representava de Ponta Grossa. Mas vejam que um depoimento de uma pessoa assim falando bobagem, enfureceu a juíza e a juíza optou em transformar aquela sessão de julgamento, aquela audiência, em uma inspeção judicial. Tenho certeza absoluta que se fosse mais próximo de Ponta Grossa que a equipe estivesse, ela teria ido até o local e teria constatado que não era verídico o que eu estava falando. Tá? Mas o que é inspeção judicial? É o juiz sair, ele e o escrivão ir até o local para verificar as circunstâncias em que o fato se deu, onde o trabalho aconteceu, nós falamos aqui de direito do trabalho, e fazer com que essas percepções que o juiz pode ter na condição de pessoa venham para dentro do processo. Vamos pegar um exemplo assim de inspeção judicial fora do processo para vocês terem uma ideia. Imagine que o juiz vai julgar um processo de acidente de trânsito. E o juiz vive na mesma cidade das pessoas com que ele está julgando o processo. Daí naquele sinaleiro onde o juiz passa todo dia, pelo menos umas 2 vezes, acontece um acidente e vem para ele julgar aquele processo. Daí ele pega o processo, olha para o processo e vê, mas o que esses caras estão falando é absurdo, não pode acontecer desse jeito, eu passo por ali todo dia, eu sei que isso aqui é impossível. Mas não tem elemento dentro do processo para o juiz fundamentar sua decisão com base no que ele conhece do lugar. O que o juiz faz? Determina a inspeção judicial, vai ele com o escrivão lá, e os advogados se quiserem, e ele vai narrar tudo aquilo que ele pode perceber por meio dos seus sentidos a respeito daquele lugar. Daí, uma vez que isso é prova no processo, ele pode fundamentar a sua decisão nas suas próprias impressões obtidas pelos seus sentidos, mas que só vieram para o processo por meio da inspeção judicial. Tá? Isso é lindo, mas isso é acadêmico. Eu só vi inspeção judicial em processo criminal. Tá? Como? Indo visitar lugar de crime famoso, indo em reconstituição de crime, coisas assim. Em processos cíveis, eu, pensando bem objetivamente, não vi nenhum caso onde o juiz fez efetivamente uma inspeção judicial. E olha, como eu sei que os caras não vão, eu peço. Né? Sempre peço, e daí eles têm que inventar uma desculpa para dizer que eles não querem ir. Tudo bem? Mas isso é inspeção judicial. Não? O que mais? Nós vamos ter daí 2 tipos de provas aqui que são muito importantes. Provas testemunhais e depoimento pessoal das partes. Tá. Existe. É importante? É muito importante. No entanto, não vou falar agora. Por quê? Porque nós vamos deixar para falar isso no transcorrer da audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, existe prova testemunhal, existe o depoimento pessoal das partes, e
são importantes, são, no direito do trabalho, a maioria das provas são destas formas, né? Mas eu não vou narrar isso agora, vamos narrar como que ela funciona e eu vou explicando melhor ela quando a gente estiver tratando da audiência de instrução e julgamento, tá? Que é aquela audiência que visa fazer julgar o processo e produzir todas as provas, tá? Então, pessoal, na sequência, que provavelmente matéria nova vai ser somente após a prova, né? Talvez após as férias, e se Deus quiser, após a pandemia, né? Então, vamos esperar para ver como é que a coisa acontece. Semana que vem eu faço um resumo com relação aos pontos controvertidos, né, aos pontos que vão cair na prova para outra semana, faço uma revisão e venho aqui falar com vocês. E eu pretendo colocar ainda hoje a questão de como vai ser o trabalho para vocês fazerem para complementar a nota mensal, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês, fiquem à vontade, tá? E boas aulas, né? Se cuide, moçada.